Olá para você que está me assistindo e me ouvindo, meu nome é Samara, prazer. E eu vim aqui trazer uma breve mensagem para você sobre o capítulo 13 de Provérbios. Vamos começar com o versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Esse primeiro versículo do capítulo 13 de Provérbios diz sobre o filho sábio. Nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia. Você que é filho, filha, você tem ouvido seus pais, você tem atendido às instruções dos seus pais. Nós também podemos trazer isso para a nossa vida espiritual, para o nosso Pai Celestial. A gente tem ouvido o nosso Pai Celestial, a gente tem ouvido, a gente tem atendido às instruções dele. Nós temos caminhado para o caminho que ele está falando, nós estamos nos direcionando para a direção que ele tem nos mandado ir, Nós estamos obedecendo à vontade do nosso Pai Celestial. Isso é muito forte. É algo que nós podemos refletir, Não só hoje, mas todos os dias. Agora vamos para o versículo 2 e 3, que diz assim: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Aqui diz sobre a sabedoria ao falar, Quando você está falando, quando alguém te pede, te faz alguma pergunta, te pede algo, da sua boca tem saído palavras de maldição, palavras que destroem, ou palavras de bem, palavras que edificam, E eu amo Provérbios porque Provérbios nós podemos trazer ao nosso dia a dia, nós podemos trazer para a nossa vida. Eu amo a palavra de Deus ao todo, Porque a palavra de Deus, ela é um manual para a nossa vida, E Provérbios nós encontramos capítulos e versículos bem diretos sobre o que nós devemos fazer, sobre o que nós não devemos fazer. Então aqui no versículo 2 e 3 fala que nós devemos ter sabedoria ao falar. Pulando para o versículo 4, diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Presta atenção nisso. Mas a alma dos diligentes se farta. Aqui, mais uma vez, Salomão está falando sobre o preguiçoso, Que o preguiçoso, ele pode desejar as coisas, mas nada consegue. Isso daqui é muito forte, Porque às vezes no nosso dia a dia a preguiça tem tomado conta, E isso é algo que nós devemos pedir para o Espírito Santo. Falar: Espírito Santo, me ajuda a tirar essa preguiça de mim, Porque a preguiça é tipo como se a gente estivesse numa lama, Sabe daquelas lamas que você entra e num lamaçal mesmo, que você entra e você cava, mas você não sai do lugar. Então a preguiça é algo que você anda em círculos, Aqui diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, Então o preguiçoso, ele anda em círculos. E isso é algo para a gente pedir para o Espírito Santo ajuda para vencermos a preguiça dia após dia. No versículo 5 de Provérbios 13 diz: o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Aqui diz que a mentira, ela deve ser negada da sua vida. A mentira deve ser excluída da sua vida. Não podemos, na verdade, dar palco para as pessoas que mentem, Então, isso também nós podemos colocar num contexto de fofoca, Às vezes você está ouvindo alguma fofoca, Alguém vem contar uma fofoca para você e você já sabe que aquilo é uma mentira. Ou mesmo você não sabendo, você, por ser fofoca, vamos já entrar em outro contexto, por ser fofoca, você tem que
sair dessa linha, porque na maioria das vezes a fofoca, ela pode ser uma mentira, né? E a mentira é pecado. A mentira, ela tem que ser excluída da sua vida e excluída do seu convívio de pessoas, né? Convívio de pessoas. Eu trouxe aqui um exemplo de fofoca, mas isso é no seu dia a dia, né? Provérbios é bem rico em coisas que nós podemos e devemos fazer e não fazer no nosso dia a dia. Agora vamos para o versículo 6, que diz assim: a justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Esse versículo fala sobre ser íntegro, né? Eu estou assistindo todas essas palavras de mulheres de Deus abençoadas, trazendo uma mensagem pra gente. E na palavra anterior, a Stephanie, ela disse sobre nós sermos íntegros, né? E aqui, no versículo 6 de Provérbio 13, também diz: a justiça guarda ao que é de caminho certo. Isso é integridade, estar no caminho certo. Então aqui diz que viver de uma forma certa, honesta, íntegra é uma das melhores escolhas e decisões de um ser humano, de um cristão. É isso que o versículo 6 nos diz. Pulando para o versículo 7 e 8, diz assim: há alguns que se fazem de ricos e não têm muita coisa, ou coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. Aqui está falando sobre as riquezas, né? Riqueza. Aonde você tem delegado o que é riqueza, o que não é, né? Vou falar sobre felicidade. A felicidade, a alegria do Senhor é uma riqueza que nós temos. A alegria, ela não consiste em coisas materiais, em bens materiais, em riquezas dessa terra, mas a alegria consiste na força do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, aqui nós podemos também falar sobre prioridade. Você tem priorizado as riquezas em que o Senhor te dá todos os dias? Uma das riquezas que nós temos é o nosso corpo, né? É o templo do Espírito Santo. Isso é uma riqueza. Você tem dado valor ao seu corpo, você tem dado valor a você. Nós podemos aí puxar outro gancho, que é sobre o amor próprio. Você tem cuidado com zelo, com amor de você, das riquezas em que o Senhor, em que o Espírito Santo dá a você todos os dias? Porque eu não sei se você sabe, se você está me assistindo, mas para o Senhor você é uma riqueza dele, você é uma joia rara dele. Então você tem cuidado de você tem se priorizado. Agora pulando para o versículo 9, diz: a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A luz do justo. No versículo 9 fala sobre a luz do justo. Quem é a luz? Quem é a luz dos justos? Jesus. Jesus é a nossa luz. Aqui fala que os justos seguem a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? É Jesus. Mas a candeia dos ímpios se apagará. Se você já foi dos caminhos do Senhor e você tem se afastado, se você sente que a sua luz está apagando, que a sua chama está apagando, eu convido você, a pedir para o Espírito Santo, a orar, a falar com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero a luz do mundo
de volta em mim. Senhor, eu quero a tua luz de volta em mim. Senhor, eu quero a tua presença de volta em mim, porque aqui no versículo 9 diz que a candeia dos ímpios se apagará. Então, se você sente que a sua candeia, se você sente que a sua chama, que a luz do Senhor sobre você está se apagando, que você tem se afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido a voltar, porque Deus te ama e Ele nunca deixou de te amar. Como eu disse no versículo anterior, você é uma joia rara, você é a riqueza do Senhor e Ele nunca se esqueceu de você. Ele é a luz do mundo e é a luz do mundo que nós devemos seguir. Agora, indo para o versículo 10, diz assim: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Onde a soberba entra, a contenda chega. Guarde isso no seu coração e na sua mente. Guarde isso. Onde a soberba chega, a contenda automaticamente entra. Versículo 11, vamos lá. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Sabe, irmão, os melhores ganhos que nós podemos ter na vida, sabe, os melhores ganhos que a gente pode ter na vida são aqueles que a gente se empenha para conquistar, sabe? A gente se empenha para conquistar, para conseguir. E isso nós podemos também dizer no reino de Deus, né? Aquilo que nós nos empenhamos em servir, em fazer para Deus, ali nós conquistamos a riqueza. Que riqueza? A alegria do Senhor sobre o nosso trabalho, sobre o nosso servir a casa dele, servir o reino dele. Pulando para o versículo 12, vamos lá. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Aqui fala sobre esperança e árvore. Nós podemos linkar isso e eu digo para você, cultive a esperança. Eu posso dizer que um homem sem esperança é um homem morto. Um cristão sem esperança, um cristão sem fé é um cristão morto. A fé é muito importante na vida do cristão, né? Porque a fé agrada a Deus. E não sei se para você, mas para mim, a esperança e a fé, elas estão interligadas para mim. Né? Para mim, se eu tenho esperança, automaticamente a fé é acionada. E ser uma pessoa esperançosa é uma decisão, gente. Devemos ter esperança não só apenas para nossas coisas, mas sim para as coisas, para os acontecimentos dos outros, dos nossos irmãos. Porque tem gente que cultiva a esperança, mas somente no jardim em que está rodeando a pessoa. Mas a esperança não é sobre isso. A esperança é sobre empatia. A esperança é sobre empatia, né? E isso é muito lindo porque a FIC, Família Inabalável com Cristo, é uma associação em que eu apoio e vivo com a Gabi e com o Rogério, que são os presidentes dessa associação, e eu vejo de perto a empatia que eles têm. A empatia, a esperança, a FIC cultiva a esperança para quem vai ajudar, para quem pede ajuda. Gente, isso é empatia. Isso é empatia e nós cristãos temos que ter esperança, empatia, fé. Pulamos para o versículo 13 e 14. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Aqui é bem direto e reto. A pessoa que despreza os conselhos traz sobre si destruição. Não tem jeito. Se você despreza conselhos, você traz para você destruição. E aqui nós falamos mais uma vez sobre obediência, assim como nós falamos lá no versículo 1. Nós falamos sobre a obediência.
né? A obediência é um caminho dos bem-aventurados. Se você é obediente, você é uma pessoa bem-aventurada. Você é um cristão, um homem, uma mulher de Deus bem-aventurada. Porque a obediência é uma riqueza para o Senhor. A obediência agrada ao Senhor. E eu vou repetir de novo: a pessoa que despreza conselhos traz sobre si destruição. Vamos lá para o versículo 15. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O que diz sobre o bom entendimento? Nós podemos linkar isso com o bom senso também, né? Que o bom senso também pode significar boa inteligência, bom entendimento. Você concorda comigo? E vamos falar aqui sobre humildade, né? Quem é bom, inteligente, suficiente, quem tem um bom entendimento sobre a palavra de Deus e sobre si, sabe que a humildade agrada ao Senhor. A humildade é uma riqueza para o Senhor. E ainda tem gente que quer se exaltar. Ainda tem gente que quer se exaltar. Ainda vamos voltar. O link que nós estávamos falando sobre servir na casa do Senhor. Ainda tem gente que, com o seu esforço, quer se exaltar. Com o esforço que está fazendo na casa do Senhor, pela obra que, entre aspas, seria para o Senhor, mas na verdade é para uma exaltação própria, que é se glorificar. Mas, meu irmão, se você é uma dessas pessoas, ou você ainda não percebeu isso, né? Pense, reflita. E se você está, fala, opa, eu acho que eu tô querendo a glória para mim ao invés de a glória ser dada ao Senhor. Humildade. Porque se você está fazendo o trabalho, servindo ao Senhor com esforço, né, com responsabilidade e com todas as riquezas que o Senhor se agrada, pode ter certeza que o Senhor mesmo fará isso. O Senhor mesmo. Você não precisa se exaltar, você não precisa se glorificar ou querer que os outros te glorifiquem sobre o que você faz na obra, de como você está fazendo. Não. Se você está fazendo do jeito certo que o Senhor te pediu, que o Senhor te colocou nesse cargo, nesse ministério, na igreja, não precisa da aprovação dos outros, em que os outros... eu preciso que os outros falem que ficou bom, falem que... eu nasci para fazer isso, sabe? Essa coisa, sabe? Não, maturidade espiritual, sabe? Para mim, quem tem humildade suficiente é maduro o suficiente. Fica tranquilo. Se você tá fazendo do jeito certo que o Senhor falou para você, Ele te honrará. Então, tenha bom senso, tenha bom entendimento, tenha humildade, tenha inteligência ao servir ao Senhor, a fazer a obra no seu dia a dia também. Vamos lá para o versículo 16, que diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O conhecimento é ouro. Conhecimento é riqueza. Conhecimento é um bem que, podem roubar tudo de você, mas o conhecimento que você tem, ninguém rouba. O prudente não é aquela pessoa somente que tem o conhecimento, mas quem procede com conhecimento, entende? Ser sábio é aplicar o conhecimento corretamente. Mais uma vez, nós podemos linkar com a obra, com o servir, né? Por exemplo, eu sou do Ministério de Louvor. Eu fui chamada para isso, né? E eu tenho um conhecimento sobre isso, né? Quando eu soube que Deus me chamou para isso, quando Deus me falou, eu não tinha conhecimento quase que nenhum de música, mas eu já gostava muito desde criança. E com esse chamado do Senhor para comigo,
eu busquei saber mais sobre a música, sobre a adoração, sobre o louvor. Mas assim, com todo esse conhecimento sobre música, no meu caso, louvor e adoração, se eu não soubesse aplicar corretamente, de nada valeria. Eu não estaria sendo sábia na obra e no serviço do Senhor. Vou ser bem direta e reta com você. Não basta o conhecimento, você tem que ser sábio para saber aplicar isso. Vamos agora para o versículo 17, que diz assim: o que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Que diz sobre um mensageiro que não é bom, um mensageiro mau. Mau mensageiro, voltando, linkando com versículos que nós já lemos anteriormente, o mau mensageiro é aquele que não edifica ao falar. O mau mensageiro é um agente das trevas e não da luz. E para ser um bom mensageiro, o que nós precisamos ter? Integridade. Tá vendo que tudo tá se linkando? Você tá percebendo isso? Integridade, caráter, zelo. Características de um bom mensageiro: integridade, caráter e zelo. Integridade, caráter e zelo com o quê? Com o que você está levando para fora. Com a mensagem que você está levando. Integridade, caráter e zelo com o que você está proclamando. Integridade, caráter e zelo. Um bom mensageiro, ele é capaz de levar esperança para os lugares. Um bom mensageiro é capaz de levar a alegria para os lugares. Um bom mensageiro é capaz de levar as riquezas do Espírito Santo a outras pessoas. Vamos partir para o versículo 18, que diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. E esse versículo nos lembra versículos anteriores que falavam sobre obediência, mas esse versículo aqui diz sobre ignorância, insensatez, nós podemos dizer. Aqui está falando que quem despreza a disciplina é insensato. Quem despreza a disciplina é uma pessoa que caminha por um caminho de pobreza. Um caminho em que, mais uma vez, andando em círculos, um caminho circular. Quem não dá valor à disciplina, né, o que rejeita a instrução, anda em círculos. E isso também diz muito sobre humildade para aprender e coração quebrantado para ser colocado no lugar com uma repreensão, sabe? Quando você está recebendo uma repreensão, às vezes até do seu pastor, da sua pastora, do seu líder espiritual, do seu líder, você tem que ter um quebrantamento para ser colocado no lugar e levar aquilo com muita humildade e não ser insensato, ser ignorante, levar aquilo como uma afronta, né? Ainda mais se isso estiver vindo do seu líder espiritual, do seu líder, o líder do ministério em que você serve na sua igreja. Então, vamos ter muito cuidado com a coisa da disciplina, né? Não vamos desprezar a disciplina, porque quem despreza a disciplina é insensato. Já estamos acabando, vamos para o versículo 19, que diz assim: o desejo que se alcança deleita a alma, mas o apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O desejo que se alcança deleita a alma. Desejo, nós podemos levar isso como sonhos, né? Os sonhos que se alcançam deleita a alma, mas o apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Os sonhos, eles estão ligados com a vida, né? E automaticamente quem para de sonhar, quem não tem mais vontade de sonhar, automaticamente essa pessoa, ela tem
alguma forma ali ela morre, sabe? Podemos dizer aqui que quem desiste de sonhar automaticamente desiste de viver. Se nós pegarmos uma pessoa em que os seus sonhos estão destruídos, em que ela não acredita mais, ela não tem mais uma esperança, essa pessoa ela tem grande chance de estar morta por dentro. Porque o sonhar diz muito sobre viver. O sonhar diz muito sobre a fé. E para você sonhar, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Para você sonhar, você tem que ter esperança. Fé e esperança, riquezas do Senhor. São riquezas do Senhor, sabe? Sonhos realizados, coisas que nós desejamos, almejamos e nós alcançamos, são um respiro para a alma de qualquer forma, porque sonhos estão interligados à vida. Então, não sei o que tem passado pela sua mente, ou se por algum momento você tem parado de sonhar, você não tem mais forças para sonhar, você não consegue mais sonhar da mesma forma que você sonhava, ou você nunca teve esse hábito de sonhar alto. Comece a sonhar alto. Volte a sonhar alto, porque o sonhar é um exercício de vida. Sonhar é um exercício de vida, é um exercício de fé e um exercício de esperança. E se você está sonhando e você ainda não conseguiu realizar isso, com a ajuda de Deus, se for da vontade dele, pode continuar crendo, pode continuar batendo na tecla, porque se você já colocou isso, ou esse sonho nos pés do Senhor, descansa, deixa ele trabalhar. Se for da vontade dele, vai acontecer e vai se realizar. Caminhando para o versículo 20, 21 e 22, que diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio. Presta atenção nisso daqui. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Presta atenção. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Aqui diz nesse texto que as suas amizades dizem muito sobre quem você é. Você tem andado com pessoas íntegras, você tem se aliançado, você tem feito amizades com pessoas íntegras, com pessoas honestas, com pessoas empáticas. Isso é muito importante também. Sabe, quando a gente se une com pessoas maldosas, pessoas que se acham melhor que as outras, sabe? Isso é muito provável que a atitude dessas pessoas, como essas pessoas são, comecem a refletir em nós. Porque um estudo científico diz que nós somos pelo menos 30% das nossas amizades. Olha isso. 30%. Você tem ideia? Você é 30% das pessoas que você convive, das pessoas que você tem amizade. Então toma muito cuidado com as pessoas que você tem se aliançado, com as pessoas em que você tem criado uma aliança, com as pessoas em que você tem feito uma amizade. E amizade é uma coisa em que nós podemos nos frustrar muito, porque nada mais é que pessoas, né? Não deixa de ser humanos. Então, para amizades também, peça auxílio do Espírito Santo, peça a instrução do Espírito Santo, do seu Pai Celestial, e sobre o que ele te responder, saiba ouvir com humildade, saiba respeitar, saiba obedecer ao Senhor. Não trate ao Senhor com zombaria, não trate ao Senhor com ignorância. Não, sobre o que você perguntar para Ele, sobre qualquer coisa, não somente sobre amizade, sabe? Seja como filho, obedeça ao Senhor. Caminhando para o versículo 23, diz assim: o pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, mas há
os que se consomem por falta de juízo. Aqui nesse versículo a gente pode encontrar uma resposta para a miséria do mundo atual. A pobreza que não é resultado de falta de sentir, mas sim de injustiça. Muitas vezes pessoas batalhadoras em que saiam para trabalhar para ter o pão, para ter o que comer na mesa, muitas dessas vezes por causa da injustiça do mundo, elas não vão poder usufruir do seu trabalho. Esse versículo diz sobre isso. E nós devemos, como cristãos, lutar pela justiça no mundo. Nós devemos combater com a injustiça social. E isso diz totalmente sobre a associação, né? A associação, a FIC, ela luta contra essa injustiça social, né? Pessoas que ali trabalham, mas ganham muito pouco às vezes, ou pessoas que até não trabalham, mas que vão pegar lixo na rua para ter o que comer, sabe? Porque não encontram trabalho, não têm oportunidade de trabalho, às vezes pela forma que ela se veste, às vezes pelas roupas que ela tem, a disponibilidade dela, do tamanho do bolso dela, sabe? Injustiça social. Graças a Deus que existe a FIC, que ajuda aí centenas de pessoas que lutam todos os dias contra essa injustiça social, que luta para ter um mantimento dentro de casa. Ainda bem, graças a Deus, que nós temos a FIC, né, que ajuda tantas pessoas que às vezes não têm condições a trazer um mantimento dentro de casa. Caminhando para o versículo 24 de Provérbios 13, que diz assim: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Aqui está falando sobre disciplina. Aqui está falando mais uma vez sobre o pai. E esse pai pode ser o seu líder, pode ser o seu líder espiritual, o seu pastor, a sua pastora, alguém que está te liderando espiritualmente, ou até o seu pai mesmo, os seus pais em casa, que diz sobre disciplina. O pai que ama seu filho disciplina. Ensina a andar no caminho reto, no caminho direito, fala, é por aqui, não é por ali. Você, pai, mãe, você tem ensinado o seu filho o caminho certo que ele tem que andar? Você tem prestado atenção no seu filho? Você tem prestado atenção nas atitudes que seu filho anda tendo? Quando seu filho chega em casa, você pergunta como que foi o dia dele, se aconteceu alguma coisa, né? Quando seu filho chega dos estudos da escola, você pergunta, como que foi hoje, o que você estudou, o que você viu? Você tem dado atenção para o seu filho, pais? E também aos filhos, você tem obedecido os seus pais? Mais uma vez, falamos aqui sobre obediência e disciplina. E encerramos esse penúltimo versículo falando que a disciplina em amor é a melhor forma de direcionar, a melhor maneira de guiar o seu filho. Agora, caminhando para o último versículo de Provérbios 13, que é o versículo 25, diz assim: o justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Aqui fala sobre fome. Vamos levar isso à visão espiritual. O que tem satisfeito a sua alma? O que você tem comido espiritualmente? O que você tem bebido espiritualmente? Você tem se alimentado com coisas que te edificam? Voltando mais uma vez sobre coisas que te edificam. Você tem se alimentado com palavras lançadas a você boas? Às vezes as pessoas lançam palavras para nós boas e ruins. E é comprovado que o ser humano, ele ouve mais as críticas. Ele ouve mais os erros que as outras pessoas falam sobre ele do que os elogios. Mas você tem prestado atenção nisso?
Você tem prestado atenção no que você está trazendo para dentro de você? Você tem prestado atenção no que você está levando para o seu interior? Você tem prestado atenção no que você está levando aqui, ó, para dentro, aqui, ó, para dentro? E, gente, os prazeres dessa vida são incapazes de saciar a nossa fome espiritual. Os prazeres da carne são incapazes de satisfazer o que a nossa alma, o que o nosso espírito precisa. Sabe, a gente pode ter o que comer na nossa mesa, mas não vai ser aquilo que vai nos satisfazer. Não vai ser aquilo que nós cristãos iremos nos satisfazer, não vai ser com o nosso pão, com o nosso arroz e feijão que nós temos, não, mas e aqui dentro? Sabe, o que satisfaz um cristão verdadeiramente é a palavra do Senhor. O que satisfaz o cristão verdadeiramente é a palavra do Senhor. Não tem jeito. O que você tem se alimentado espiritualmente? O que você tem se alimentado espiritualmente? Essa é uma pergunta muito forte. O que você tem se alimentado espiritualmente? O que você tem aqui, ó? O que você tem acessado no seu celular? O que você está alimentando a sua mente? O que você está alimentando no seu coração? Tem te alimentado espiritualmente ou não? Esse versículo é um versículo de alerta para nós. Com o que nós temos nos satisfeito? Isso me lembra sobre prioridade. Prioridade me lembra Marta e Maria. A passagem em que Jesus ia na casa de Marta e Maria. E Maria estava ali para adorar a Jesus. Maria estava esperando Jesus com a sua adoração, mas Marta estava esperando Jesus com o seu trabalho. Mas Jesus, ele não está à procura de trabalho, ele está à procura de corações quebrantados e contritos. Jesus está à procura de adoração. Jesus está à procura de adoradores verdadeiros. Jesus não está à procura do seu trabalho, Jesus está à procura do seu coração, da sua alma. Então, irmão, não queira satisfazer a sua carne, não queira satisfazer a sua carne. Busque adorar ao Senhor, busque o Senhor, busque a palavra do Senhor, busque o reino dos céus. Busque o reino dos céus. Busque as riquezas do Espírito Santo. As riquezas do Espírito Santo, as riquezas que o Espírito Santo nos traz, os frutos do Espírito Santo estarão sobre nós. O Espírito Santo estará sobre nós. Então, por isso, eu te falo, eu oro pela sua vida, para que você, em nome de Jesus, para que nós, em nome de Jesus, busquemos a presença, busquemos, acima de tudo, servir ao Senhor com zelo, com amor, com integridade, para que nós sejamos íntegros no nosso dia a dia, em nome de Jesus.